Há dias em que o silêncio pesa e a alma se curva sob o peso da rotina. No meio da correria, muitos tentam manter o sorriso, mas por dentro sentem-se esgotados. Existe uma alegria que não depende de estabilidade. Ela floresce mesmo em meio à dor. Foi em uma cela, cercado por correntes, que Paulo escreveu sobre essa alegria, inabalável, real e eterna. A mensagem ainda ecoa. Em tempos instáveis, existe uma força que sustenta e transforma. Esse é um tempo de silêncio, de descoberta e de uma alegria que permanece. Filipenses capítulo 3, verso 12, é o texto que nós vamos ler hoje. Alegria inabalável na jornada da fé. Estamos aí nessa série tão especial para a nossa igreja. Encontraram Filipenses capítulo 3? Amém? Pode colocar o... Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo, ou por Cristo Jesus. Verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos pular para o verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Até aí, vamos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, voltados com o nosso coração para o Senhor, para a Tua graça, para a Tua presença. E que o Senhor, ó Deus, possa continuar conduzindo esse culto, que é de adoração ao Senhor. E diante da Tua palavra, Deus, nós nos colocamos humildemente. E pedimos, ó Pai, continue ministrar aos nossos corações, nós que chegamos aqui para adorar, louvar ao Senhor. Também os jovens que chegaram desse acampamento, que o Senhor possa continuar ministrando ao coração deles nessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, em 1954, faz um tempinho, teve uma corrida. E dois atletas muito famosos, um tem o nome de Roger e o outro de John Land. Eles estavam nessa corrida, uma corrida longa, inclusive. E aí, durante toda a corrida, um deles liderava, Land liderava. Então, ele estava sempre na frente, os dois... Na verdade, essa rivalidade dos dois sempre existiu. E aí, eles nessa corrida, tão importante para a carreira deles, Land na frente e o Roger atrás, mas sempre ali, o Roger sempre encostando para conseguir passar à frente, mas o Land ali, o John Land, olhando para o final da corrida. Só que, quase chegando no final, o John Land, que estava liderando, dá uma olhadinha para trás. E nessa olhadinha para trás, o Roger aproveitou e passou na frente e ganhou a corrida. Eu acho que vocês entenderam um pouquinho do que eu quero dizer. Nessa corrida da nossa fé, nessa jornada que nós estamos vivendo, na jornada cristã, nós precisamos manter os nossos olhos fixos no final dessa corrida. E é esse contexto, um pouco disso, que o apóstolo Paulo traz aqui para nós. É nessa história que o apóstolo Paulo traz sobre manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Por isso, essa jornada da fé, da qual eu faço parte, você faz parte, todos nós fazemos parte, nós precisamos continuar com os olhos fixos. Então, esquecer dessas coisas que ficaram para trás, não olhar para trás. A gente lembra quando fala de olhar para trás, de alguém que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, olhar para trás pode trazer alguns malefícios para nós.
uma estatística lá dos Estados Unidos diz que 70% das pessoas vivem presas a arrependimentos do passado ou ansiedade sobre o futuro. 70%. 7 em cada 10 pessoas estão vivendo aí ansiosas ou presas em alguma questão do seu passado. E isso é um dado também muito complicado para nós. E ficar preso nisso tudo faz com que a sua vida fique travada, fique barrada. E isso é muito complicado. Irmãos, quantas coisas na sua vida você já se sentiu travado? Em quantas situações da sua história você já sentiu que você ficou patinando? Ou hoje você está se sentindo patinando na sua vida espiritual, na sua vida como um todo? Será que nós de fato estamos olhando para o alvo, para esse alvo final, que é essa coroa incorruptível que nós vamos ter? Paulo então se via como esse atleta, numa corrida. Um atleta que se preparava, estava preparado para uma corrida de longa distância. Não era um tiro de 100 metros, mas era uma maratona, era uma jornada. A nossa corrida da fé, da jornada da fé, não é uma corrida de 100 metros como o Usain Bolt. Aquele corredor famoso que, rapidão, em poucos segundos, ele chegava do ponto A para o ponto B. Não, a nossa jornada na fé é de fato uma maratona. Ou seja, exige muito treinamento, exige de nós muita capacitação, e nós precisamos ir dosando isso, precisamos ir nos forjando a isso, precisamos correr essa corrida. E o apóstolo Paulo usa esse paradoxo, na verdade, esse modelo para trazer para nós. Então, ele se via como um atleta que precisava chegar nesse final aí, nessa linha de chegada. Então, ele se preparou para isso, ele viveu isso. Para um atleta participar lá dos Jogos Antigos, em Atenas, ele precisava, primeiramente, ser um cidadão grego. Um cidadão grego. Para nós, ou seja, ele não competia para ter a sua cidadania, porque ele já era cidadão. Na nossa corrida, na jornada da fé, nós não estamos correndo para sermos cidadãos do reino dos céus, não, porque se eu estou numa jornada da fé em Cristo Jesus, é porque eu já sou parte já tenho essa cidadania. Então apenas eu estou correndo, eu continuo avançando para aquilo que o Senhor tem para nós. Semana passada, olhando para Filipenses 3, o apóstolo Paulo, quando começa aqui no verso 12, ele fala: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Tudo isso é o que ele estava falando lá nos versículos anteriores. O apóstolo Paulo fala que aquilo que era lucro, passei a considerar perda, e ele considerava tudo como perda, e agora ele queria conhecer a Cristo. O desejo dele era conhecer a Cristo. E aí ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, não que eu já tenha sido aperfeiçoado nisso tudo, mas uma coisa eu faço: prossigo para alcançar também isso. Irmãos, aqui entra uma palavra que se chama conformismo, ou inconformismo. O apóstolo Paulo era um homem inconformado. No coração dele ele tinha: beleza, eu deixei várias coisas, eu vivi muitas coisas já no reino com Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me libertou, mas eu quero mais. Ele tinha um coração grato por tudo que Deus tinha feito na vida dele. A gente vê isso em Filipenses. Essa alegria vinha de uma gratidão que ele tinha por quem ele era em Cristo Jesus e por aquilo que Jesus já tinha feito nele, mas ele queria mais. A questão é: será que nós estamos conformados, tranquilos com aquilo que eu estou, ou como eu estou em Cristo Jesus? Eu estou conformado do meu conhecimento sobre Jesus?
Porque ele estava falando isso sobre conhecer. Então ele diz, eu quero conhecer muito mais. Ou seja, ele não estava conformado. A gente está falando do apóstolo Paulo. Ele não estava conformado pelo tanto já que ele conhecia do Senhor. Ele queria mais. Ele queria muito mais. Ele era um homem insatisfeito. O seu coração queimava de amor por Jesus. E ele queria conhecer mais a Jesus. Amém, igreja? Será que nós queremos conhecer mais a Jesus? Será que eu quero derramar a minha vida em conhecer mais ao Senhor? Quando ele usa essa palavra, eu prossigo para o alvo, ele está usando no grego uma palavrinha que quer dizer correr com intensidade. Prossigo para o alvo, ou seja, eu vou. E eu não vou assim, de qualquer jeito. Eu vou com intensidade. Eu vou dando o meu melhor. Eu vou me despindo do meu eu vou me esvaziando de mim mesmo. E vou. Ou seja, ele não era conformado com a sua real situação. E nós estamos falando do apóstolo Paulo. Mas ele queria correr com intensidade para essa carreira que lhe estava proposta, nessa jornada da fé. Ele não queria correr de qualquer jeito. Não tem quando você vai na academia e você treina fofo? Né? Aquele treino assim que você não vê a hora de acabar, ir embora comer um pão, mas você vai, aquele treininho mais sem vergonha. É assim que às vezes a gente vive, um evangelho, uma vida cristã fofa. Eu leio a Bíblia, eu dou uma lidinha na Bíblia assim, que bom, interessante, né? Eu vivo uma vida pacata, eu vivo uma vida, sabe, quase que apagadinha. Eu estou conformado porque eu já vivi muitos anos na presença de Deus, já conheço bastante aí da palavra de Deus, mas já está bom. Já está bom para mim, estou satisfeito com o que eu tenho, com o ministério que eu tenho, o lugar que eu estou, a posição que eu tenho, a família que eu tenho, o entendimento de Deus que eu tenho, já está ótimo para mim. Meu negócio é ir para a igreja lá, domingo, na doce, está tudo certo. Olha o dedinho. Não está não. O apóstolo Paulo corria com intensidade. Paulo nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. Senhor, obrigado por tudo que eu recebi. Mas isso que eu recebi hoje, eu quero mais para a minha vida. Eu preciso de mais. Então, esse prossigo, diz ele, para alcançar, para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Quem acha que já chegou, parou de correr. Se você acha que você já está o bichão da goiaba, então você já não está correndo mais. Já está bom do jeito que está. Meus irmãos, se nós estivéssemos insatisfeitos, uma santa insatisfação, com certeza a igreja estaria diferente, a sua vida estaria diferente, o evangelho no Brasil estaria diferente. Nós somos muito consumistas, nós só queremos me dê. Mas nós não nos preparamos para essa corrida, nós não treinamos para essa corrida, nós não corremos com intensidade, com intencionalidade a corrida da fé. A gente vai levando de qualquer jeito. A alegria inabalável não está no ponto de chegada, mas na certeza de que estamos correndo com Cristo ao nosso lado. Essa é uma alegria inabalável. Nessa corrida nós não estamos sozinhos. Nessa corrida nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Olha aqui o que diz o texto que nós lemos. Por isso, para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu não tenho tudo isso, eu não estou perfeito. Quem aqui está perfeito? Ninguém. Mas eu prossigo para alcançar isso, porque foi para isso que Jesus me alcançou. Jesus te alcançou, querido, para aperfeiçoar você na jornada da fé, aperfeiçoar o seu caráter, te amadurecer na sua fé. Você não pode ficar inerte, você não pode ficar dormindo, deitadinho, com sono. Não, nós precisamos levantar, despertar, acordar para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Nós precisamos, nós estamos muito apáticos.
nós não estamos orando, nós não estamos buscando ao Senhor com intencionalidade, nós não estamos jejuando, nós não estamos nos derramando aos pés do Senhor, nós estamos muito sem sal, para não falar outra coisa, rasos. E o Senhor está querendo te preparar para uma corrida. Bora, corre, porque tem uma corrida aí, para uma jornada para você enfrentar, para você viver, porque tem algo lá na frente. Por isso que ele continua, alegria inabalável na jornada da fé. É uma alegria de quem reconhece que ainda está no processo. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E é nessa corrida, nesse treino diário, que nós estamos sendo aperfeiçoados. Que estamos ganhando massa muscular. Que estamos ganhando mais entendimento e conhecimento de Cristo Jesus. E isso é feito, irmãos, caminhando, andando. Como diz a palavra do Senhor ali para Moisés. Por que pede para o povo marchar, diz a palavra de Deus? É tempo da gente andar, irmãos. É tempo da gente sair desse lugar de frieza, de indiferença, de indiferença, e avançarmos para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Verso 13 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, então, tinha os olhos fixos nessa meta. Eu prossigo para o alvo. Eu esqueço, uma coisa eu faço. Eu gosto desse uma coisa eu faço. A gente, quando fala dessa corrida, se você olhar um atleta de maratona, você vê o treino dele, o foco daquele cara, a disciplina que ele tem, a força e a intenção que ele tem em cada exercício diário que ele faz, em cada alimentação que ele come, na quantidade de água no seu corpo, no seu sono. É uma pessoa que não está aí dormindo, não, ela está preparada. Se a maratona for amanhã, eu estou pronto para correr. Acontece que essa uma coisa que eu faço é no sentido de que eu estou focado aqui. Eu tenho uma jornada de fé para seguir, uma maratona de vida para conquistar em Cristo Jesus. Então uma coisa eu faço, eu tenho uma prioridade, eu tenho um alvo. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, a sua vida estava totalmente inteira, exclusiva para fazer a vontade de Deus e correr nessa jornada, nessa corrida. A gente vê o próprio Jesus falando com Marta. Marta, você estava distraída com muitas coisas, mas uma coisa só era necessária. Ele usa justamente essa mesma palavra, uma coisa só, uma coisa. E qual que era essa coisa? Era a boa parte, que era estar aos pés do Senhor. Não que nós não precisamos fazer as nossas coisas, não é isso. Mas existe uma coisa que está acima disso tudo, que é a prioridade, é onde gira a minha vida. Essa uma coisa mais importante se chama Jesus, se chama a presença de Deus, se chama esse lugar da habitação de Deus onde eu preciso estar. Por isso, irmãos, cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. E nós estamos perdendo batalhas por causa de distrações que o diabo tem colocado na nossa vida e que você mesmo tem colocado. Nem tudo é culpa do diabo. Coitado do diabo. Às vezes, a maioria das vezes a culpa é nossa. Estamos aí cheios de distrações. O diabo está nos distraindo e nós estamos nos perdendo nas nossas distrações. No celular, o tempo inteiro, nas redes sociais, em páginas, isso e aquilo, em feridas do passado, que está nos distraindo, busca pessoal, de sucesso, de status, preocupações materiais, tantas coisas que nos distraem da nossa fé. Talvez hoje você está totalmente distraído aqui mesmo. Eu estou falando, mas você está pensando lá na morte da bezerra. Ou na pizza que você tem que comer depois. Você está distraidíssimo, distraído. Foca, irmão.
Nós precisamos ter foco em Cristo Jesus. Nós precisamos eliminar todas as distrações. Uma coisa eu faço, diz o apóstolo Paulo. Nós estamos distraídos com tanta atividade que a gente coloca sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas que a gente ama, para lá e para cá o dia inteiro. Você liga e fala: e aí, como que você está? Como está a correria? É assim que a gente pergunta, porque todos estão envolvidos em correrias, em ativismo, mas uma coisa eu faço: algo é prioritário. E será que aquilo que é prioritário eu tenho feito? Ou é só mais uma coisa no meio dessa correria toda? Eu não sei. Precisamos ter direção clara e segura nessa carreira cristã, irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, diz o apóstolo Paulo. Quem corre é uma competição, como eu disse lá no início daquela corrida, olha para trás, está arriscado a levar um trupicão e cai com a cara no chão. Quem corre nessa corrida sem os olhos lá no final, nessa meta que é a chegada, e essa chegada a gente vai ver aqui no final do texto, nós corremos o sério risco de nos perder. Porque a gente está olhando para as nossas feridas. Eu estou olhando, mas falou mal, mas não sei quem, mas não sei o que. Você está sempre se justificando pela sua falta de posicionamento em Cristo Jesus. É sempre culpa de alguém. É sempre culpa do que fizeram para você lá atrás. É sempre culpa, sempre. Assuma, querida, a responsabilidade das suas falhas. Assuma, ninguém pode correr a corrida da fé por você. Jesus está do nosso lado, mas quem corre sou eu. Quem anda sou eu. Quem dá o primeiro passo sou eu. E nós precisamos prosseguir para o alvo. Deixar as coisas velhas para trás. Deixar, como ele diz, esquecer essas coisas. Esquecer isso que me prendia, isso que me paralisava. Isso aqui, irmãos, é um exercício para nós todos os dias. Eu sei que esquecer, talvez, uma ferida que fizeram contra você, uma palavra maldita, um abuso que lançaram na sua vida, que colocaram esse jugo sobre você, é difícil. A gente queria talvez esquecer mesmo. Mas esse esquecer que o apóstolo Paulo está dizendo é que em Cristo nós somos escondidos. É um esquecimento relacionado à cura que o Senhor faz na nossa vida. A partir do momento que eu entro nessa minha comunhão plena com Jesus, Ele vai nos curando, Ele vai nos restaurando, Ele vai nos libertando. E aí eu vou me esquecendo, isso já não tem mais tanto peso sobre a minha vida, não é aquela bola de metal que eu fico carregando, amarrada no meu pé, não é mais. É esquecer no sentido de curar. Então eu esqueço essas coisas e avanço. Se tivermos essa mesma determinação que o apóstolo Paulo tinha, o prêmio da soberana vocação, diz ele, em Cristo Jesus, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, em Cristo Jesus. No final da corrida, irmãos, lá em Atenas, os vencedores eram chamados para serem coroados. Eles recebiam a coroa, recebiam também dinheiro, muito dinheiro, eram convidados para assentar as melhores mesas que eles podiam participar. Eles sempre estavam nas primeiras fileiras dos eventos. Então o vencedor, ele tinha várias regalias. Mas o apóstolo Paulo não está falando disso. Nessa corrida aqui terrena, o prêmio é perecível, mas numa corrida celestial, o prêmio é imperecível. Ele não acaba. Ele é eterno. E é essa corrida que nós precisamos viver. A sua ardente expectativa, os seus olhos estavam no final dessa corrida, porque ele sabia que lá no final estava o amado da sua alma, Jesus. É essa corrida que nós precisamos correr e deixar essas coisas para trás. Deixar, não permitir que esses erros impeçam que a gente continue vivendo a nossa vida. Eu confesso, se for pecado, eu confesso e deixo, mas eu continuo olhando para frente. O que acontece muitas vezes nessa jornada é que as pessoas caem num pecado, num erro, numa falha, numa dor, e ali ficam prostradas. E ali ficam moribundas. E ali ficam. E às vezes até abandonam a fé. Mas eu errei, eu falhei, eu peço perdão ao Senhor, eu me arrependo diante do Senhor e continuo
eu caio, mas eu levanto, porque o Senhor está aqui falando, vamos filho, vamos filha, vamos completar essa carreira aí, vamos completar essa jornada aí, não acabou não, você caiu, mas você continua sendo meu filho, eu continuo aqui ao seu lado, eu continuo aqui te dando forças e te capacitando através da minha palavra para que você continue correndo essa jornada, amém igreja? Então não acabou. Se você errou, se você falhou, peça perdão, se arrependa, volta aos caminhos e complete a jornada que o Senhor tem para a sua vida. Não acabou, não é o fim. Nós precisamos continuar correndo essa corrida. Quem vive preso no passado, perde o futuro que Deus já preparou para nós. O chamado celestial é maior do que qualquer ferida. O chamado celestial que Deus tem para nós também é maior do que qualquer fracasso. É maior do que qualquer sucesso. Pessoas estão bem-sucedidas aqui nessa terra e não estão olhando para aquilo que o Senhor tem para elas na eternidade. Então, nós precisamos amadurecer nesse sentido, irmãos. É muito maior o chamado celestial que Deus tem para mim e para você. É muito maior. Alegria inabalável na jornada da fé. A alegria de quem não é preso ao passado, de quem ainda vive os seus processos, de quem agora amadurece na fé junto com os outros. Olha o que diz a palavra, verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E sem algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Ok, não basta apenas ter disposição para a corrida. Nós precisamos obedecer às regras dela. Não basta apenas você ter disposição, vou sair correndo. Não, você precisa obedecer. Toda corrida tem regras. Ou seja, na jornada cristã existem regras. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, ele fala, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, nessa jornada existe regra que eu preciso me encaixar a ela. Então eu estou treinando, eu estou correndo, mas não de qualquer jeito. Existem normas e regras para as nossas vidas. Um dia todo cristão vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. Interessante que o mesmo termo que é usado nessa palavra tribunal é o termo usado para as pessoas os juízes que estão ali julgando as corridas ali nos tempos do apóstolo Paulo. Então ele usa o mesmo termo, ou seja, é a mesma corrida, é a mesma jornada, ou seja, nós seremos julgados pelo próprio Senhor, sobre a nossa conduta nessa corrida. Então não é correr de qualquer jeito. Então agora o apóstolo Paulo vem falar sobre essa vida reta, essa vida madura, essa vida amadurecida no Evangelho. Então a corrida, a jornada, ela nos faz amadurecer. Você até ontem, ou pelo menos deveria ser, né? Ontem nós não somos mais como hoje, e assim a gente vai desenvolvendo na jornada da fé. É muito estranho você não crescer, você ser sempre o mesmo na sua vida, e não ficar mais parecido com Jesus. Se as suas palavras não mudaram, se as suas atitudes não mudaram, se as suas condutas aí oculta não mudou, se a sua mentalidade não mudou, tem alguma coisa errada. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, mas chegaram ao fim muito mal, porque não obedeceram às regras. O importante não é começar bem, mas é terminar bem. Terminar a sua carreira bem. Nós precisamos terminar bem, irmãos. É muito lindo quando alguém batiza, aceita Jesus, aquela coisa toda maravilhosa. Mas os anos vão passando, essa pessoa não tem mudança, não tem transformação. Nós vemos isso e nos entristecemos muito com vários homens e mulheres de Deus na Bíblia que se perderam no meio do caminho. Nós precisamos terminar bem essa corrida. Você vai terminar bem essa corrida, querido? Vamos terminar bem junto essa corrida aqui, como ele diz, aqui ó, junto. E o apóstolo Paulo fala também
dessa maturidade, desse crescimento, desse caráter aprovado, porque ele tinha um caráter aprovado. Então ele fala: olhem para mim aqui, irmãos, verso 17, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Sigam unidos o meu exemplo. Você tem coragem de falar isso? Olha para mim aqui, olha para mim e siga o meu exemplo. Você tem coragem de falar isso para os seus, começar na sua casa, para os seus filhos seguirem o seu exemplo? Responda para você mesmo. Lá no seu trabalho, para os seus colegas de trabalho seguirem o seu exemplo, na igreja, para seguir o seu exemplo? Será que nós temos coragem de bater no peito como o apóstolo Paulo fez aqui? Talvez não. Talvez fique com vergonha, porque você não tem seguido a carreira, a jornada, e aí você fica envergonhado de falar algo disso. Aí você fala assim: claro, vamos seguir o exemplo de Cristo. Mas você está seguindo o exemplo de Cristo? Você está olhando as normas, as regras dessa jornada e está cumprindo? Eu não sei. O apóstolo Paulo, ele era um cristão maduro. Ele não andava sozinho. Ele fortalecia a sua comunhão e a sua fé nessa corrida com os outros. Não é uma corrida solitária, irmãos. A nossa corrida na jornada da fé não é uma corrida solitária. Nós precisamos de bons exemplos nessa corrida. E precisamos ser bons exemplos nessa corrida, nessa jornada. Amém? Você está disposto a ser um bom exemplo nessa jornada? Sim ou não? Vamos lá. Alegria de quem vive aos pés da cruz. Olha o que diz o verso 18. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, agora repito, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esse, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então ele está falando aqui, talvez, alguns vão dizer que ele, como ele estava antes, no capítulo 2, no início do 3, falando dos judaizantes. Talvez ele está falando dos judaizantes aqui de novo, inimigos da cruz de Cristo, que queriam colocar mais condições para a salvação, como a circuncisão. Então, esses inimigos da cruz de Cristo, o seu Deus é o estômago, é o seu próprio umbigo. Ele só quer fazer a sua própria vontade. Ele quer a comida toda para si. O seu próprio Deus é Ele. Ele é o seu próprio Deus, melhor dizendo. Então, o apóstolo Paulo que diz que pessoas assim são inimigos da cruz de Cristo. E ele fala isso com lágrimas. Ele fala isso chorando. Ele fala isso num coração quebrado, triste, por ter pessoas dessa forma. Irmãos, que nós não sejamos assim. Que o nosso Deus não seja o nosso umbigo, o nosso estômago, a nossa própria vontade. Que nós não sejamos egocentristas, mas que nós tenhamos um coração aberto, disposto, um coração quebrantado, um coração livre de mim mesmo, de nós mesmos. Isso não é fácil. Nós precisamos ir aos pés da cruz, como eu disse. Só quem vive aos pés da cruz de Cristo tem uma alegria verdadeira ou inabalável. Só quem vive aos pés da cruz de Cristo. Essa alegria que nós estamos falando, ela se encontra em Cristo Jesus. Amém, igreja? E para encerrar, nós somos cidadãos dos céus. Amém? Olha o texto. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. O cristão, mesmo vivendo nesse mundo, tem sua identidade do céu. Nós precisamos ter a consciência disso. Isso nos dá propósito, isso nos dá firmeza na corrida. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que eu estou correndo aqui nessa jornada da fé, ele está dizendo desse alvo que ele vai alcançar, que é a eternidade. Ele estava vivendo com os pés aqui na terra, mas com a cabeça na eternidade. Ele estava vivendo aqui nessa terra como um peregrino desse mundo. Nós somos peregrinos aqui.
Nós não somos daqui. Você acha que é daqui, né? Você acha que você é daqui? Você não é daqui. Nós somos peregrinos nesse mundo a partir de Cristo Jesus, querido. Nós estamos vivendo aqui por um tempo. Nós estamos vivendo essa jornada de aperfeiçoamento em Cristo Jesus, mas nós somos cidadãos dos céus. A nossa cidadania está nos céus. E aí ele diz, onde esperamos ansiosamente um Salvador. Ansiosamente um Salvador. Há um anseio pela eternidade no coração deste homem. Minha pergunta para você é, você tem um anseio pela eternidade? Ou está bom do jeito que está aqui na terra? Se você pudesse falar assim, se eu pudesse ficar aqui na terra eternamente, com as minhas coisas, meu sofá, minha Netflix e não sei o quê. Está bom aqui? Tem gente que fala que não. Mas reclama dessa terra, assim, reclama. Reclama de tudo, da política, não sei o quê, reclama. Mas fica nisso só. O apóstolo Paulo, além de não reclamar disso aqui, ele sabia que seu passaporte já estava carimbado para a eternidade. E o meu passaporte, o seu passaporte estão carimbados para a eternidade. Só que a gente está muito agarrado aqui. Nós queremos muito ficar aqui. Nós amamos muito tudo isso. E nós queremos isso. E o Senhor plantou no coração do homem um anseio pela eternidade. A partir do momento que você recebe a Jesus, você recebe a eternidade junto nesse pacote. Nós agora somos homens e mulheres do céu. Nós somos homens e mulheres cidadãos dos céus. Nós somos homens e mulheres, nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus, nós não somos daqui. O céu é a nossa origem e também o nosso destino. O céu é o lugar onde nós vamos estar, onde a igreja resgatada vai estar. E o céu também é um estado de alegria plena, onde não vai haver mais dor, mais choro, mais lágrima. O céu é o lugar da presença eterna e gloriosa do nosso Senhor. Se eu amo a Jesus, se eu sou apaixonado por Jesus, se eu anseio por Jesus, eu anseio pela eternidade, não tem como separar uma coisa da outra, queridos. Eu anseio por esse lugar, eu penso nesse lugar, porque é o lugar da plena presença, onde o próprio Senhor é como o sol da justiça e ali Ele está presente. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos da eternidade. Nós não ansiamos pelo céu. Nós não ansiamos por esse lugar onde Jesus está. Eu não anseio o céu, eu já disse isso aqui e repito, eu não devo ansiar o céu simplesmente pelo céu, mas porque a presença de Deus ali é real, é viva e será eterna. É por isso que eu quero esse lugar. A alegria inabalável é viver na terra com os olhos nos céus. Então quando o apóstolo Paulo fala para a gente dessa corrida, dessa jornada, os olhos dele estavam fixos no alvo. Ele não disse isso. Que alvo era esse? Que alvo era esse, irmãos? Era os céus, era a presença de Deus, era o próprio Jesus. Os olhos dele estavam fixos ali, e vinham lutas, e vinham chibatadas nas suas costas, e vinha perseguição, mas havia um sorriso no rosto dele, porque ele estava com os olhos fixos em Jesus. Ele estava com os olhos fixos na eternidade. Amém, igreja? A gente está tão morno, tão satisfeito com tudo isso aqui, que nós não estamos atentos para essa realidade. Estamos tão olhando para trás nas nossas dores, nas nossas lutas, estamos esquecendo dessa eternidade. Estamos tão lameados pelo pecado da nossa vida, que estamos esquecendo dessa realidade. O céu é uma realidade. Jesus vir é uma realidade. O Maranata, ora vem Senhor Jesus, é uma realidade para nós, igreja. E nós estamos nos esquecendo disso. Nós estamos presos nisso aqui. Nós estamos amarrados nessa própria vida. E nós deveríamos nos arrepender por isso. Nós deveríamos ansiar por isso. Porque se o Senhor plantou um anseio pela eternidade, onde está esse anseio aqui dentro? Está escondido no meio das minhas dores, no meio do meu passado, no meio das minhas coisinhas.
Onde está esse anseio? A minha pergunta para mim mesmo. Eu quero mais, assim como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu quero mais, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero prosseguir para o alvo. Nós precisamos de querer mais, queridos, porque o Senhor tem muito mais para nós, e esse mais é Jesus. Não estou falando de coisa dessa terra, não. Olha o dedinho. Aqui não é sobre essa terra, não é sobre essa terra. O que se você tem recebido aqui nessa terra, querido, dê graças a Deus, aleluia e amém. Mas o que eu tenho, que o Senhor tem para nós é muito maior. É uma eternidade, é um gozo, é uma alegria inabalável na sua presença. Inabalável na sua presença para a eternidade. Então decida hoje não ficar paralisado pelo passado. Decida hoje ser plenamente satisfeito em Jesus. Quando nós cantamos aqui, decida hoje contemplar o Senhor na beleza da sua santidade de verdade. Não apenas da boca para fora. Não apenas da boca para fora. Corra a corrida da fé com perseverança olhando para Jesus. Corra essa corrida da fé, essa jornada da fé, olhando para Jesus como um cidadão do céu, como alguém com passaporte carimbado para o céu, como alguém que vai testemunhar para esse mundo com urgência dessa alegria que nós estamos vivendo. Vamos, queridos, nós precisamos viver isso. O mundo pode tentar roubar sua alegria, mas quem corre olhando para Jesus descobre que é uma alegria inabalável e é uma alegria que vem do céu. Amém? Aplauda Jesus. Aplauda, aplauda. Diga: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh Deus, restaura em nós o anseio pelo Senhor, o anseio pela eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia.